A paz do Senhor Jesus para os irmãos e irmãs em Cristo e para todos que vão ouvir essa mensagem de longe ou de perto, hoje, amanhã ou quando o Senhor determinar que você possa ser ouvinte e praticante desta palavra, meu amado, que tem nome, que é uma pessoa, que é a Sagrada Escritura. Você que está ouvindo, você quando tem algo, por exemplo, um terreno, uma casa, alguém pergunta, você tem a escritura do terreno? Você tem a escritura da casa? E essa é a escritura que se chama o Manual do Cristão para aquele que quer ir morar no céu, junto daquele que é a própria palavra, que veio ao mundo por causa de mim e de você que está aí do outro lado, ouvindo a boa notícia, a boa nova, o Evangelho da salvação, que cura, liberta, salva e transforma. Esse é o nome do Eterno, Jesus de Nazaré. Se você quer permanecer nele, com ele e ser salvo por ele, é necessário que você viva o manual da vida, a Sagrada Escritura. Bendito seja ele, santo e poderoso é ele. E aqui onde nós vamos passar por esta mensagem, nós vamos ver que o velho Simeão, um homem de Deus já de idade avançada, e a profetisa Ana, que se encontrava no templo, eu vou ler para você entender e comungar comigo dessa mesma fé, desse mesmo Senhor, desse mesmo Salvador, desse mesmo Libertador. Você que está aí do outro lado, fica até o final para você ter entendimento quem é Jesus Cristo e por que ele veio neste mundo e por que ele se fez um de nós, porque ele existia desde sempre. Ele só não tinha um corpo físico igual ao nosso, mas para dar a vida por nós ele teve que sofrer na carne, porque o sofrimento era tão grande, tamanho que nenhum de nós poderíamos pagar as nossas culpas, e ele se colocou em nosso lugar para realizar por mim, por você e por todos que nele crê e com ele quer entrar na morada superior. Vamos à leitura da mensagem. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 2 e o verso a partir do 25, versículo 25. Lucas, que era médico e também evangelista, ele não foi apóstolo porque ele era muito novo quando Jesus caminhou, mas ele, ouvindo da mãe de Jesus e dos apóstolos, ele se apaixonou por aquela história e principalmente ele amou e adorou o mestre da história, que nós agora estamos com ele. 2:25, e o título é Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, ter visto o Cristo, o Senhor. Vai tomando posse. 27. E o Espírito foi ao templo, e o Senhor, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem-se
guardou o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e levantou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a fé de todos os povos, luz para iluminar as nações e para glorificar de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda de e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditório a outros. Só até aqui, meus amados. Contradição para aqueles que não crêem no Cristo. Contradição para aqueles que não esperavam Cristo. Esperavam, mas de outra maneira, que ele viesse numa carruagem de fogo, a qual Deus o rebatou Elias, que ele viesse num cavalo dourado de fogo, com espada lançando fogo sobre os algozes daquele povo de Israel. Muitas vezes nós somos assim. Contra os nossos inimigos nós desejamos tudo de mal e de pior. Assim também era aquele povo. Mas Jesus nos mostra ao contrário. Ele veio simples, humilde, sereno. Ele nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem, o nome era Maria, o pai adotivo era José. Com 8 dias, Jesus, em tudo ele cumpriu a lei. Após ele nascer, os pais cumpriram a lei. Levaram ele com 8 dias para ser circuncidado. Assim também com 8 dias foi circuncidado o filho de Abraão, aquele que ele ia ofertar como holocausto. Mas na hora Deus proveu um cordeiro que estava amarrado, e era aquele vinha ser o Cristo no futuro. Então esse povo era assim, eles esperavam que Deus mandasse o seu filho, um filho pior do que Herodes, do que os reis da época, os juízes da época. Mas Deus mandou ele ao contrário do que o povo esperava, e ele, como Deus, veio na humildade, mas com um corpo físico, porque o intuito dele era doar a vida por mim, por ti e por nós. Mas só entra na glória quem vive a sua palavra, que é o próprio Cristo. Então, Simeão disse que Deus já podia dispensar ele, o abençoou e ergueu ao céu, apresentando o próprio Deus ao mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, que são um só Deus em pessoas três. Mas ele, como te contei, na humildade ele veio feito homem, nasceu como uma criança normal. Maria gerou ele, mesmo Deus, o Jesus Nazareno de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. E dali ela foi até a sua prima Isabel, que precisava de ajuda, que também estava grávida e era estéril e era velha, mas Deus tinha concebido a ela um filho, e o nome era João Batista, que era prima dela. Então Jesus e João são primos carnais, primos de sangue. E quando chegou lá, Isabel saudou-la dizendo: que honra receber em minha casa a mãe do meu Salvador. Como ela sabia?
porque Maria não tinha falado para ela, que não tinha telefone, não tinha nada. Maria, assim que o anjo falou para ela, em seguida ela foi. Foi o Espírito que revelou, e Jesus já estava sendo gerado em seu ventre. Por isso ela diz que honra receber a mãe do meu Salvador. Então diga você aí em sua casa, que honra hoje de manhã, neste domingo, está recebendo o meu Salvador em minha casa, em minha vida, e fala como os discípulos de Emaús: fica comigo, Senhor, fica conosco, fica em minha casa, faz morada em meu coração, o teu Espírito mora em mim, o teu Espírito me dê direção com sabedoria, com alegria, com felicidade, com tudo que vim do céu eu preciso e necessito para viver como Maria, como José, como João, como Pedro, como Paulo e como todos que encontraram com o Mestre, que tinham uma vida desregrada, uma vida dilacerada, mas após o encontro foram mudados. Saulo para Paulo, e Pedro, que era apenas Simão, para Pedro, que significa rocha, pedra, a pedra do Evangelho, a pedra que anuncia que Cristo é a pedra angular, que Cristo é a pedra a qual devemos adorar, não como pedra, mas como Rei, como Senhor e como Mestre. Então Simeão disse, e Ana também ficou irradiante. Ana, uma viúva de 84 anos, que jejuava, que orava no templo dia e noite, clamando, ela também ficou assim, estarrecida com aquilo que ela estava vendo, que os seus olhos estavam contemplando e o seu coração estava adorando, porque ali estava o Mestre, feito um menino, que foi aos 40 dias apresentado no templo, e era necessário que os pais levassem um casal de animais puros, sem mancha, sem pecado, cordeiros, e eles levaram um casal de pássaro, um casal de rolinhas, e ofertaram como oferta no templo, enquanto outros ofertavam grandes carneiros, grandes animais, mas eles ofertaram apenas um casal de pássaro, porque era o que eles tinham e era o melhor, porque foi com amor e por amor que eles ofertaram. E o que é que você tem para ofertar para Deus nessa manhã? O que é que você tem para ofertar para Jesus aqui e agora? Oferte o seu coração, oferte as suas lutas, oferte as suas batalhas, oferte aquilo que você acha impossível, mas para Deus tudo é possível. Então no seu impossível é possível para Deus. Não há impossível para o Mestre. E Simeão disse que ele já podia morrer em paz, porque os seus olhos contemplaram e o seu coração adorou o Mestre, o Senhor. Deus mostrou para ele, o Espírito revelou que ele não morreria antes dele apresentar no templo o Rei da Glória. Então se apresente para Jesus. Ele apresentou o Mestre em suas mãos, e você pode carregar o Mestre no seu coração. Olha que maravilha. Você está um degrau acima de Simeão nesse caso, porque ele elevou com as mãos, mas o Mestre pode morar dentro de você, porque quando ele morreu por mim e por você, e naquele grande dia na sala do cenáculo, quando ele derramou do seu Espírito em Pentecoste sobre aqueles que ali se encontravam, ali estava Maria, sua mãe, aquela é a única que pode dizer que ela não, que carregou o rei na barriga por 9 meses. Essa é a mãe do rei, essa é a senhora das senhoras, aquela que é a mãe, aquela que criou, aquela que gerou, aquela que amamentou. Ela carregou o Rei dos Reis, ela é a mãe do Rei dos Reis, ela é a mãe do Senhor dos Senhores, mas o Senhor é quem faz o milagre, porque ela mesmo disse no primeiro milagre de Jesus, quando não tinha vinho, e ela falou para ele, e ele disse: que mulher, que temos com isso? Mulher, ele não estava desrespeitando, é que a língua deles é dessa maneira, a linguagem deles trata dessa forma. E ela disse: eles não têm mais vinho, mas ela tinha tanta certeza que disse aos
servente aos que estava na festa para servir: faça tudo o que meu filho vos mandar. E eles foram até ele e ele disse: pega aquelas talhas de água e ponha nos odres 6 talhas, que cada uma cabia mais ou menos 80 litros. Então você faz a conta, 6 talhas, quantos litros de vinho, de uma água que era para se purificar, ele transformou no melhor vinho da festa. A uva sendo esmagada, ela tem um sumo que parece vinho, porque o vinho é feito da uva. Mas assim Jesus fez, assim Jesus faz e assim Ele continua fazendo. Ele quer fazer uma obra nova em sua vida, você permite? Ele quer lhe transformar, Ele quer lhe abençoar, Ele quer iluminar a sua casa, Ele quer ser a luz do seu caminho. A palavra dele é lâmpada e luz para os nossos pés, e Ele é a própria palavra que veio e se encarnou. Em João 1 está escrito, Evangelho segundo João: no princípio era a palavra era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e a palavra se encarnou, porque é o próprio Cristo que veio, nasceu, viveu, clamou, pregou e anunciou, e aos 33 anos doou a vida por mim e por você naquele martírio que só Ele aguentaria. E por isso nós temos que ser gratos a Ele para sempre, para um dia e morarmos com Ele quando Ele nos convidar desta vida para a glória que só Ele pode dar. Então, Ele representa a porta da entrada para o céu. Você quer passar por essa porta e quer morar com essa porta no céu? A porta aqui é Cristo. Ele é a porta que ninguém entra se não for pela porta. Ele é o único intermediário entre o Pai para chegarmos à morada superior. Como você vai morar no céu se você não vive com o dono do céu na terra? Não é depois da morte, como está lá no Evangelho Lucas, próprio Lucas 17, Lázaro e o rico. Lázaro era um mendigo e o rico era o que tinha de tudo, mas nunca ouviu a Deus, nunca serviu a Deus. Alma ao seio de Abraão. Quando o rico morreu, foi sepultado e a sua alma foi direto para o inferno. E lá ele clamava para que Abraão pedisse a Lázaro que molhasse a ponta do dedo, colocasse em sua língua, que ele não aguentava a caloria. Abraão disse: quem está aqui não pode passar para aí. Lá tu tivesse tudo, mas não desse valor à palavra, não ouvisse a quem pregava. Aí ele ainda pediu: envia Lázaro na terra para avisar para os meus 5 irmãos para não vir padecer nesse terror. Ele disse: lá tem Moisés e os profetas, eles ouçam a palavra deles que prega e anuncia. Isso é para mim e para você. Nós temos que praticar esta palavra enquanto estamos vivos, porque depois da morte só vamos ter o julgamento para Deus nos falar onde vai a nossa alma. E no dia do juízo final, Jesus voltará. Quando ele vir buscar a sua igreja na terra, ele vai separar os cabritos das ovelhas. E o cabrito vai para a esquerda e as ovelhas para a direita. Os cabritos ele vai dizer para as ovelhas: para cá, para a direita, benditos do meu Pai, para a esquerda, maldito, teu lugar é o fogo do inferno. Eu acho que ninguém quer isso na terra. Então pratica o bem, ama o próximo como a si mesmo e adore a Deus em primeiro lugar. E ele ainda vai nos falar mais lá em Mateus 10:37, que aquele que ama mais a sua mãe, o seu pai ou o seu filho, não será digno dele. Ele é o que te criou, ele é o que te gerou, ele é o que te mantém de pé. Quando ele tira o sopro de vida, teu corpo desfalece e alguém tem que sepultá-lo. Então ele é o dono de tudo, tudo a ele pertence, porque tudo foi feito por ele e para ele. Nós somos dele, mas quem não quer ser dele, ele nos deu o livre-arbítrio. Vai ficar do outro lado. Só tem 2 caminhos, céu e inferno, e mais nenhum outro. Eu quero ir para o céu, eu quero caminhar com Cristo. E você quer ser de Cristo, quer andar com Cristo, quer fazer a vontade de Cristo? Hoje é o dia, agora é a hora. A partir de hoje, se lance aos seus braços. Abraço-me os que estão acompanhando do outro lado, ouvindo, contemplando e dizendo: sim, Senhor, eu quero viver a boa nova, eu quero andar com o novo de novo, eu quero ser renovado, eu quero ser abençoado.
Como o velho Simeão contemplou, eu quero contemplar. Como Ana contemplou, eu quero contemplar. Como Maria e José ofertou aquele casal de pássaro, oferte também as suas bonanças e oferte o que você tem de ruim para Deus tirar da sua vida e da sua casa e da sua família. E o que é bom Ele vai abençoar e multiplicar para que você dê frutos e esses frutos sejam agradáveis ao Senhor. Não seja como aquela figueira que o Senhor teve fome, passou ao pé dela, sentiu fome, e quando ele viu a figueira que era tempo de fruto e ela não tinha fruto, ele a amaldiçoou e ela secou no mesmo dia. Então seja uma árvore frutífera que dará muitos frutos. A árvore, ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, os galhos, e quem está enxertado nele tem que dar frutos, e frutos que agradem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nesta manhã e no dia que você ouvir esta boa notícia, Deus vai fazer um milagre em tua vida. Se pode ser agora, pode ser amanhã ou no dia que Ele determinar. Fica só na posição, aguardando e confiando, porque Deus não mente, Deus nunca mentiu, Deus não erra, Deus não falha. Ele é o soberano, Ele é aquele que nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Abraço, meu amado e minha amada. Simeão contemplou, contemple você. Ana contemplou, Maria adorou, porque ela era a própria mãe, mas ela adora o próprio filho, porque ela é Deus. Ele é Deus. José, como pai adotivo que vinha da linhagem de Davi, também adorou, porque ele era ser humano. E Jesus não era só um ser humano. Ele tem um corpo físico, mas ele é 100% homem e 100% Deus. Então fica com o Deus unitrino, fica com o Deus puro e verdadeiro, fica com o Deus que te ama, fica com o Deus que te chama pelo nome, e Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? O Mestre pergunta, meu amado e minha amada, e até a próxima. Até a próxima, em nome de Jesus. Declare a sua vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na próxima você, ou nos comentários, você contempla o que Deus fez em seu favor no dia que Ele fizer. Se for hoje mesmo, você já comente e diga: tudo é possível àquele que crê. E eu creio, você também, né? Eu creio no Criador, eu confio no Redentor, porque Ele é comigo, é contigo e é conosco. E até a próxima.